Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa EBD. Eu vou fazer uma oração aqui, para a gente poder começar. Senhor, te agradeço, ó Pai, pelo dia de hoje, te agradeço, ó Pai, por aquilo que o Senhor trouxe para até aqui. E te peço, Pai, que o Senhor nos ensine, ó Pai, através do que será ensinado hoje aqui. Aplique, ó Pai, essa mensagem para mim, como o Senhor já tem aplicado quando eu estava preparando a aula, e também para todos que estão aqui, ó Pai. Que tudo seja feito para a sua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, a aula de hoje, o título dela é Você é Salvo de Verdade. É uma continuação da aula que o Lucas passou para a gente semana passada. E eu gosto dessa pergunta porque ela me lembra de uma música. A música Chegou a Hora, de uma banda cristã finlandesa, chama HB. It's Time é o nome da música. E é interessante a pergunta, porque considerando o que a gente aprendeu na última aula com o Lucas, nós todos temos um estado caído. E se a gente é caído, a gente precisa ser salvo. Daí vem uma decorrência natural. Será que eu sou salvo de verdade? É isso que nós vamos ver hoje. Para a gente começar a responder essa pergunta, vamos lembrar um pouco do que o Lucas falou para a gente semana passada. Nós somos todos pecadores. Então, eu vou passar aqui para um conjunto de referências e eu vou pedindo para vocês pegarem as referências, a gente vai lendo ao longo do tempo. Então, alguém pega Salmos 51, de 3 a 5. Outro pega Romanos 3, 10 a 12. Outro vai pegar Gênesis 3, 6 a 11. Outro, Isaías 59, 2. Outro, Romanos 5. Outro, Gálatas 5. De repente, faço os versículos. Outro, Evangelho de João, capítulo 8. Outro, Carta aos Efésios, capítulo 2. São várias hoje. Outra, Carta aos Filipenses, capítulo 2. E, se quiser deixar próximo, capítulo 3 também, está perto uma da outra. Outro, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Tito, capítulo 3. 2 Coríntios 5. Eu já falei, quem que pegou Efésios 2 ali sempre consegue pegar esse cá também. Galatas 5 está aqui, Galatas 2. E 1 João, capítulo 5. Ai. Pois é. Ficou um monte de referência. Tem uma grandona aqui que eu vou ler. Então, quem pegou Salmos, capítulo 51, 3 a 5? Você? Peraí, antes de ler, levar o microfone para você aí. De boa, relaxa. 3 a 5, né? Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, esse texto é interessante. Davi escreveu esse salmo após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã, quando ele adulterou com Batseba e incrementou o pecado matando Urias. E ele tem duas verdades bem interessantes para a gente. A primeira, né, é que o pecado contra o próximo é, em última instância, um pecado contra Deus. E você pensa assim, poxa, como assim? Ele não pecou contra Urias, não? Ele matou Urias, ele roubou a mulher dele. Sim, é um pecado contra o próximo, então, especialmente o pecado contra Deus. Todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado contra o próximo é automaticamente um pecado contra Deus. E a segunda coisa, que é a parte que nos interessa hoje aqui na aula, é que Davi nasceu em pecado. Isso aí mostra para a gente que o pecado não entrou em Davi por conta de uma ação. Veio com ele de fábrica. Ele veio pronto com pecado. E aí é interessante essa questão, porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala que não há um justo sequer. Quem pegou Romanos 3? Não, lê no microfone. Romanos 3. Ele inteiro? Não, peraí, deixa eu passar. Romanos 3, 10 a 12. Beleza. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esses dois textos, eles nos trazem uma realidade assustadora para a gente, porque todo mundo nasce em pecado. Todo mundo, sem exceção. Você já nasce com ele, nenhum de nós é justo, significa que nem o bebezinho
lá no útero da mãe, é justo. Cara, isso é aterrorizador. Mas também dá uma ideia da solução, porque ele mostra que a origem do pecado não está necessariamente na gente, ela vem de fora. Ela vem de outro lugar. E para a gente conseguir responder a pergunta se a gente é salvo de verdade, tem que achar qual que é a origem. E a Bíblia responde isso para a gente. A origem do pecado está lá no Éden. Está em Gênesis 3, 6 a 11. Quem pegou? Peraí. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Então respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Esse é um conto bem conhecido, um relato bem conhecido bíblico. A gente aprende lá na escolinha com os professores. E ele fala para nós da origem do pecado. Só que assim, a gente vive no século XXI. E as pessoas vão questionar e falar assim, mas o que tem a ver uns cabra que comeu uma fruta proibida lá 5, 6, 10 mil, N milhares de anos atrás? O que isso tem a ver comigo? E por que eu tenho que morrer por causa de comer uma fruta? Aí vamos tentar compreender o que esse comer do fruto proibido implica para a gente. Quando Adão e Eva, que são os nossos representantes, os primeiros da nossa espécie, eles comeram essa fruta, eles condenaram toda a humanidade à morte, não só a física, e essa é evidente, a gente morre, a gente sabe disso, infelizmente, mas também a morte espiritual, que é a separação de Deus. É o que está falando em Isaías 59, 2. Quem pegou? Você? Peraí. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E aí a gente pode perguntar, por que faz a separação? Bom, Deus é santo. Ele deu uma ordem para a gente obedecer, e nossos primeiros representantes obedeceram, e o resultado é esse aí, a separação, as nossas iniquidades. Mas aí isso não responde a pergunta, o que isso tem a ver comigo? Eu nasci em 1988. Vamos colocar aí, foi uns 5, 6 mil anos, aproximadamente, no mínimo, de distância entre Adão e eu. O que eu tenho a ver com esse fruto? Ora, eu posso questionar essa questão, se há injustiça ou não, se eu começar a ignorar outras coisas que eu herdo. Por exemplo, eu herdo meu DNA. Eu não escolho o DNA que eu nasço. E dificilmente eu vou ficar questionando isso. Então, Deus me fez assim, é desse jeito. As condições socioeconômicas que eu nasci, da minha família, do meu país, da cidade que eu nasci, isso eu herdo. Eu não fico reclamando disso. A cultura que eu nasci, por que todo mundo aqui fala como língua nativa o português e não o alemão? Ninguém aqui escolheu isso. E não que seja uma coisa ruim. Ou a tecnologia, ou o tempo e o lugar. O pecado é só mais uma dessas coisas que a gente herda. Não nos é perguntado, você quer pegar o pecado? Assim como ninguém te pergunta, que DNA você quer? Você simplesmente herda. E isso a Bíblia trata claramente, está em Romanos 5, 12. Quem? Você? Peraí. 5:12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mesmo a Bíblia deixando muito claro para a gente que a gente herda o pecado, todo mundo, sem exceção, a gente ainda pode pegar e dizer, mas eu estou sendo injustiçado, cara, não fui eu que comi o fruto.
Aí, de novo, a Bíblia responde a questão para a gente. Será que não mesmo? O que comer o fruto implica? Implica em desobediência. Implica em querer ser igual a Deus. Implica em querer andar fora da instrução divina. E aí, vamos trazer a pergunta para a gente. Será que eu já fiz isso alguma vez na vida? Novamente, o Senhor é misericordioso e Ele nos dá uma listinha, um checklist de bem legal para a gente, que está em Gálatas 5, 19 21. Quem pegou? Você? Peraí. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa lista ela é bem interessante porque ela não é exaustiva, mas ela é abrangente. E aí, é muito bom para a gente começar a se questionar. Dessa listinha nada virtuosa, quais desses aí cada um já cometeu? Não precisa me responder, não. Responde para si mesmo. Eu falo de um que eu cometo com uma certa frequência, que é a ira. Basta um me fechar no trânsito, a coisa fica nada legal. E se isso é verdade para mim, acredito que é verdade para todo mundo aqui, não tem como eu falar que não tenho influência. Eu não comi do fruto. Eu não comi, mas eu pratico as mesmas obras do que quem comeu. As mesmas. Por isso que a Bíblia fala, não há um justo sequer. Todo mundo, desde a mais tenra idade, está fazendo isso aqui. Então, a conclusão que a gente tem é que todos nós somos escravos do pecado desde a concepção. A Bíblia, novamente, caridosa, misericordiosa, nos deixa isso muito claro. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Você, filho? Cadê? Ah, tá aqui. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Interessante esse texto, que é o próprio Cristo falando, né? Fica meio difícil falar, não sou não. Acho que é. Então, a dura verdade é que nós nascemos em pecado, nós somos todos, sem exceção, escravos do pecado. E isso é uma notícia muito ruim. Mas aí vem a boa notícia, o Evangelho, de que está... eu já adiantei aqui. Quem pegou Efésios 2, de 1 a 5? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é a boa notícia. Enquanto a gente está morto, enquanto a gente nasce morto, Deus, em sua grande misericórdia, Ele nos dá vida em Cristo. Aí isso nos traz uma nova pergunta, né? Já que Ele me deu vida em Cristo, como que Ele fez isso? Porque assim, se o salário do pecado é a morte, e Cristo é a vida, por que eu ainda morro? Ou melhor, por que eu ainda me iro quando alguém me fecha no trânsito? Porque eu peco. A figura que Deus usa para poder explicar esse processo de nos dar vida é no novo nascimento. Então, agora a parte que eu vou ler. João capítulo 3. Esse eu peço para vocês abrirem para acompanhar. A gente tem um mini debate. Não vou chamar bem de debate, não, mas é uma conversa entre Cristo e o fariseu Nicodemos, exatamente com esse tema. E esse texto aqui é muito interessante, porque, embora ele pareça inicialmente confuso, ele responde muito, mas muito bem a questão do que é o novo nascimento. Como assim? Como que Deus me dá vida? Como que é esse novo nascimento?
Então, vou ler ele aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis? Eu vou voltar aqui. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Tem entre colchetes aqui. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, esse aqui é muito conhecido, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Jesus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz. A fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Essa conversa entre Nicodemos e Jesus, ela responde bem a questão. Nós vamos quebrar ela em um monte de partes pequenas para poder entender como que ele responde. Porque ele começa ali falando sobre nascer de novo, e no final ele termina falando de boas obras. Você pensa, salto, né? Vamos lá, não foi bem assim não. A primeira parte é que Jesus começa dizendo que apenas quem nascer de novo pode ver o reino de Deus. É o que ele falou aqui em João 3, versículo 3. Ó. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então, nascer de novo é um pré-requisito para ver o reino de Deus. Logo em seguida, ele responde a pergunta de Nicodemos, porque está falando de nascimento, a gente vai pensar em nascimento normal. Então, Nicodemos pensa, cara, o meu tamanho, sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Não tem jeito. Aí Cristo responde para ele: olha, o nascimento que eu estou te falando não é algo físico. Se não é um evento físico, é um evento espiritual. Está entre os versículos 5 e 6. Então ele começa a elaborar a verdade sobre quem ele realmente é, entre os versículos 10 e 13. Né? Ele fala que ele veio do céu, que ele é o Messias. Logo em seguida ele vai falar a sua missão na terra, para que ele veio, por que ele desceu do céu, entre os versículos 14 e 18. E depois ele elabora por que as pessoas não aceitam a sua mensagem, a mensagem dele, por que as pessoas o rejeitam, está entre os versículos 19 e 20. E, finalmente, ele dá um resultado do novo nascimento, versículo 21. Pode parecer confuso para a gente, o que ele está falando, porque ele começou falando de nascimento, mas no final ele parece estar falando assim para a gente: o novo nascimento é isso. Não está claro no texto, mas é exatamente isso que ele fala. Porque, veja só, ele diz que é necessário nascer de novo para ver o reino. Essa é a premissa dele lá em cima. Quando ele começa a conversar com Nicodemos, ele fala: você tem que nascer de novo para você ver o reino. Aí depois ele diz que apenas os que são de Deus é os que conseguem entender sua mensagem. Só os que são de Deus. Ou seja, só quem nasceu de novo é que vai entender quem Cristo de fato é. E com isso ele contrasta, tipo, quem está nascendo de novo com quem nasceu, com aqueles que estão apenas mortos em seus delitos e pecados, e odeiam a mensagem da cruz, porque ela é luz, e ela traz evidências às obras ruins. E a gente vê isso claramente no nosso dia. A gente tem movimentos que querem deturpar a palavra, porque tem coisas que a palavra diz que é pecado, e a galera diz: não, isso aqui não é pecado, isso aqui é natural.
Ao mesmo tempo, vamos dizer, não há inferno, não há condenação. Foi o que o Lucas falou na semana passada. Então, as pessoas que não nasceram de novo, quem está morto em seu delito e pecado, quem está no seu estado natural, não gosta da mensagem da cruz, porque ela vem e fala, cara, você está errado. E eu vi que ter gente tá errado nunca é legal. Aí Cristo vem e faz um outro contraste, voltando para o outro bloquinho. Quem nasceu de novo ama a luz. Mas é porque ela mostra obras ruins? Não, não, é porque ela mostra as obras de justiça, que foram feitas em Deus. Vocês conseguem entender a diferença? O novo nascimento que Cristo fala é uma conversão de valores. Guardem muito bem essa palavra, conversão. É uma conversão de valores, de princípios, de alma. É uma mudança de caminho. Se antes você estava andando aqui inimigo de Deus, mortos em seus delitos e pecados, fazendo tudo quanto é coisa errada e achando que está certo, quando você nasce de novo, você não, esse aqui está errado, o caminho é o caminho que Deus me passa. Isso não responde totalmente bem a pergunta, mas nos dá um bom princípio interessante. Como é que Deus nos dá a vida em Cristo? Nos convertendo em uma nova criatura. Por que não responde a pergunta? Porque você pode perguntar, tá, e o que é nova criatura? É o que nós vamos ver agora. Na conversa entre Nicodemos e Cristo, vimos que apenas os que nasceram de novo é que são capazes de compreender corretamente a mensagem de Cristo, que é necessária para a conversão. Aí você pensa, cara, argumento cíclico. Você fala para mim, eu preciso nascer de novo para entender que Cristo é Deus. Cristo fala isso. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Mas, para ver o reino, eu tenho que nascer de novo. Paradoxo, né? Na verdade, não. Quem pegou aí Efésios 2, versículo 1? Acho que foi o Lucas. Lê para a gente de novo aí. Peraí. Esses crentes têm dificuldade de achar texto. Ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus nos dá vida enquanto a gente ainda está morto. Isso indica que o processo de um novo nascimento, de nos converter em uma nova criatura, ele começa anteriormente e com base numa ação de Deus, que a gente chama aqui de regeneração. A gente pode entender, quando você vai acender uma fogueira, você tem que colocar uma fagulha. Começa a acender ela devagarzinho, depois vai pegando fogo na madeira ou no carvão, seja o que você está colocando fogo. Você tem que ter uma fagulha. Você não começa uma fogueira com ela pronta. Não chega ali, pá, está pronta a fogueira. Não tem jeito. Do mesmo jeito é a conversão. Começa com uma fagulha, é essa a regeneração. E aqui entra um ponto importante que a gente já respondeu parcialmente. Eu sou crente, mas eu ainda peco. Por quê? Porque a conversão não é um processo imediato. Ah, mas como assim não é um processo imediato? Deus não é Deus? Sim, mas ele aprovou fazer desse jeito. E a Bíblia, novamente, ela responde as questões. Vamos lá. Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele fala da obediência dos crentes de Filipos como uma evidência do desenvolvimento de sua salvação. Quem pegou Filipenses 2? Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Posteriormente, Paulo, escrevendo a Timóteo, que era o pastor de Creta, pastor Timóteo era o aprendiz, estou confundindo com Tito. Ele fala para Timóteo que, Paulo, isso é bem no finzinho da vida dele, ele combateu o bom combate, cumpriu a carreira. Está em 2 Timóteo 4:7. Quem pegou 2 Timóteo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ora, se Paulo, no fim da sua vida, considera que ele cumpriu uma carreira, ou em algumas traduções vem cumprir uma corrida, depois ele fala de corrida da salvação, e as obras que nós fazemos são evidências
da nossa conversão, como Cristo disse a Nicodemos, a gente viu aqui em João capítulo 3, então a gente pode concluir que a salvação não é um processo imediato. Porque se você tem que cumprir uma carreira, se no final da vida você olha e fala, nossa, ó, tudo isso aqui contribuiu para a salvação, então a conversão é um processo contínuo. Ela não é imediato, porque quem faz essa operação é o Espírito Santo, ele faz segundo a sua vontade. Vamos lá, Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Está acabando já. Resumindo, o processo de conversão ele é operado pelo Espírito Santo. Ele muda radicalmente a forma como nós somos, e é dessa maneira pela qual nós sabemos que somos salvos. Tito 3, 3-7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, uma vez que a gente já sabe quem é que opera a conversão, que é o Espírito Santo, e, portanto, Deus ele faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, da forma que ele quer. E com qual objetivo? Vamos lembrar da conclusão de Cristo lá na conversa com Nicodemos, para que a gente é convertido? Então, a gente pode agora tentar responder a pergunta que eu fiz no início. Você é realmente salvo? Será que eu sou realmente salvo? E aqui tem um pequeno checklist. Se as coisas da natureza com a qual você nasceu já se foram ou estão indo, ou seja, se aquelas obras pecaminosas, se, vamos dizer, o viver no pecado, no estado constante de guerra contra Deus, se isso está desaparecendo na sua vida, é o que está em 2 Coríntios 5:17. Gente, eu vou acelerar aqui porque está acabando o tempo, tá? Se as obras que você hoje anda são boas obras, segundo o que está escrito em Efésios 2:10, tá? Boas obras segundo a nossa cabeça. Se o fruto no singular do Espírito está sendo desenvolvido em você, está em Gálatas 5:22-23, tem uma listinha lá, quem é o fruto do Espírito. Se o seu viver é para Cristo, Gálatas 2:20. Se o seu objetivo é buscar o prêmio da soberana vocação, ou seja, a vida eterna, tem Filipenses 3:13-14. Então, sim, você tem a vida, como está em 1 João 5:11-12. Então, sim, você é salvo. 1 João 5:13. Concluindo, nós nascemos em pecado, todos nós, sem exceção, desde a mais tenridade, desde a concepção. Todos pecaram, todos, sem exceção. E é por isso que a gente precisa da misericórdia de Deus. Que através do seu Espírito, o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos para a verdade, que é o Filho, a mensagem da cruz. E assim ele nos traz vida. E desenvolve essa vida até que ele venha para nos buscar pessoalmente, ele nos chama de volta, ou ele chegou e põe fim ao tempo, para que a gente habite com ele no reino. E aí conclui-se falando lembrando que Cristo disse para Nicodemos, apenas quem nasceu de novo pode ver o reino. Eu vou concluir com uma oração. Tem um bônus na aula, eu vou enviar no grupo no final. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Te peço, ó Pai, para que o Senhor confirme, ó Pai, a certeza de salvação no coração de cada um. E continue desenvolvendo em todos nós, ó Pai, a salvação, ó Pai. Continue nos levando para as boas obras. Continue, ó Pai, nos preparando para o dia que, finalmente, ó Pai, o Senhor voltará e viveremos contigo eternamente, ó Pai. Conforme o Senhor disse ali para Nicodemos, veremos o teu reino. É isso que te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só desligar.
Então, me desculpe, pode perguntar. Hã? Obrigado, então. Vai que você pergunta igual.